O grupo Egeric Lucas, Denis Siqueira, Camille Vitória, Josefa Sabrina e Paulina Santos ficou responsável por apresentar o tema lipoproteínas. Em suma, as lipoproteínas são estruturas complexas compostas por lipídios e proteínas que desempenham um papel crucial no transporte de lipídios, como colesterol e triglicerídeos pelo corpo. Portanto, elas são essenciais para a regulação do metabolismo lipídico. Contudo, existem diferentes tipos de lipoproteínas, cada uma com suas funções específicas e composição variada. Os tipos de lipoproteínas são, entre eles, os quilossomos, os quilomicrons, são as maiores e menos densas lipoproteínas, principais responsáveis pelo transporte de triglicerídeos da dieta do intestino delgado para diferentes tecidos, composta por alta propagação de triglicerídeos e contém quantidades menores de colesterol e proteínas. O VLDL, Very Low Density Lipoprotein, lipoproteína de muita baixa densidade, transportam principalmente triglicerídeos sintetizados no fígado para os tecidos periféricos, compostos por triglicerídeos, colesterol, fosfolipídios e apolipoproteínas. LDL, lipoproteína de baixa densidade, conhecida como colesterol ruim, pois o excesso pode depositar-se nas artérias, contribuindo para a formação de placas ateroscleróticas, transporta principalmente colesterol do fígado para as células do corpo, contém uma alta proporção de colesterol e é composta por proteínas, fosfolipídios e triglicerídeos em menor quantidade. O HDL, lipoproteína de alta densidade, conhecida como colesterol bom, por seu papel no transporte reverso de colesterol, removendo o excesso de colesterol dos tecidos e transportando-o de volta para o fígado para expressão. Rica em proteínas e contém menos triglicerídeos, carregando uma alta proporção de colesterol. A composição de cada lipoproteína. Componentes comuns. Lipídios, inclui os triglicerídeos, colesterol livre e ésteres de colesterol, fosfolipídios, proteínas apolipoproteínas que desempenham papéis fundamentais na estabilidade e função das proteínas. Diferença na composição. Os quilomicrons, altos níveis de triglicerídeos e baixo conteúdo de proteínas. O VLDL contém principalmente triglicerídeos, com mais proteínas que os quilomicrons. LDL, rico em colesterol, possui menos triglicerídeos e tem proporção moderada de proteínas. Já o HDL carrega principalmente proteínas, contendo menos triglicerídeos e um elevado conteúdo de colesterol. A relação entre essas lipoproteínas está intimamente ligada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Níveis de LDL e baixos níveis de HDL estão associados a um maior risco de doença cardíaca, enquanto níveis equilibrados e saudáveis de lipoproteínas geralmente são desejáveis para uma boa saúde cardiovascular, mas isso será abordado mais à frente. Função das lipoproteínas. Elas atuam no transporte de lipídios entre intestino e tecidos, pós-refeição, fígado e tecidos de volta ao fígado, para eliminação ou reciclagem. Supondo que lipoproteínas são ônibus que transportam gordura, imagine que a gordura, os lipídios, são passageiros que não conseguem andar sozinhos pela cidade, nosso corpo, porque não se dão bem com a água, ou seja, nosso sangue. Então precisam de um ônibus especial, que são as lipoproteínas. Como funcionaria o transporte? Os quilomicrons são os ônibus que saem do intestino carregados com a gordura da comida. Eles vão distribuir esses lipídios para os músculos e tecido adiposo. O VLDL saem do fígado carregando gordura fabricada pelo próprio corpo. São tipos ônibus municipais. O LDL é o ônibus que entrega colesterol para os tecidos. Só que se tiver muito LDL na rua, sangue, ele pode bater nas paredes, vasos, e causar entupimentos. Por isso é chamado de colesterol ruim. HDL. Esse é o ônibus da limpeza. Ele recolhe o excesso de colesterol dos tecidos e leva de volta para o fígado. Por isso é o colesterol bom. Classificação das lipoproteínas. As lipoproteínas são classificadas com base na sua densidade, composição lipídica, proteica e função, do menor para o maior, conteúdo proteico, ou seja, do menos denso para o mais denso.
O quilomicron tem densidade muito baixa, diâmetro de 75 a 1.200 nanômetros, o maior entre todos. Tem origem no intestino delgado, pós-absorção, e é composto de triglicerídeos, cerca de 90%. Função: transporte de triglicerídeos dietéticos do intestino para os tecidos periféricos, como o músculo e tecido adiposo. Há poliproteínas principais: ApoB48, ApoC2 e ApoE. VLDL, densidade muito baixa, mas maior que a dos quilomicrons, diâmetro de 30 a 80 nanômetros, origem no fígado e é composto de triglicerídeos endógenos. Função: transporte de triglicerídeos produzidos pelo fígado para os tecidos. Há poliproteínas principais: ApoB100, ApoC2 e ApoE. IDL, densidade intermediária entre VLDL e LDL, diâmetro de 25 a 35 nanômetros, origem, metabolismo do VLDL, composição: proporção equilibrada de colesterol e triglicerídeos. Função: precursor do LDL, pode ser removida pelo fígado ou convertida em LDL. Há poliproteínas principais: ApoB100 e ApoBE. O LDL, que é o colesterol ruim, tem densidade muito baixa, diâmetro de 18 a 25 nanômetros, origem derivada das LDL, composição ricas em colesterol e a função é do transporte de colesterol para os tecidos periféricos. Importância clínica: altos níveis estão associados à aterosclerose. A poliproteína principal, ApoB100. HDL, o considerado colesterol bom, tem densidade alta, mais proteína e menos lipídio, diâmetro de 5 a 12 nanômetros e tem origem no fígado e intestino. Sua composição é rica em proteínas e fosfolipídios. Função: transporte reverso do colesterol dos tecidos de volta para o fígado para a excreção. Importância clínica: altos níveis são protetores contra doenças cardiovasculares. Há lipoproteínas principais: ApoE1 e ApoE2. Bem, hoje eu vou apresentar o metabolismo de lipoproteínas. Esse metabolismo ele é dividido em via exógena, via endógena e via do transporte reverso do colesterol. Começando com a via exógena, ela é responsável pelo transporte de lipídios que ingerimos na dieta. Após a ingestão de alimentos ricos em gordura, os lipídios são digeridos e absorvidos no intestino delgado, dentro dos enterócitos, que são as células da mucosa intestinal. Esses lipídios são incorporados em partículas chamadas quilomicrons, que contêm principalmente triglicerídeos e a poliproteína B48. Os quilomicrons entram inicialmente na circulação linfática e eles vão percorrendo esse caminho até chegar no ducto, um ducto linfático especial, que vai drenar na veia subclávia direita, então levando esses quilomicrons para a circulação sanguínea. Já na circulação, eles adquirem a poliproteínas C2 e E, vindas da HDL. A poliproteína C2 ativa a enzima lipoproteína lipase, LPL, presente na parede dos capilares de tecidos como músculo e tecido adiposo. Essa enzima hidrolisa os triglicerídeos dos quilomicrons, liberando ácidos graxos que serão usados como fonte de energia ou armazenados. O que resta, desse processo é o remanescente de quilomicron, rico em colesterol, que é captado pelo fígado por meio de receptores que reconhecem a poliproteína E. Já na via endógena, ela é responsável pelo transporte dos lipídios que são sintetizados pelo próprio fígado. O fígado ele vai produzir partículas chamadas VLDL, lipoproteínas de muita baixa densidade, que são ricas em triglicerídeos e contêm a poliproteína B100. Essas VLDL entram na circulação e, assim como os quilomicrons, recebem a poliproteína C2 e a poliproteína E das HDL. A LPL
atua novamente sobre as VLDL, removendo triglicerídeos e convertendo-as em partículas chamadas IDL, lipoproteínas de densidade intermediária, que podem ser captadas pelo fígado ou transformadas em LDL. As LDL são ricas em colesterol e têm a função de entregar esse colesterol para os tecidos periféricos, onde é usado na síntese de membranas, hormônios esteroides e outras funções celulares. Porém, quando em excesso, as LDL podem se acumular na parede dos vasos sanguíneos, promovendo a formação de placas ateroscleróticas. Por isso são conhecidas como colesterol ruim. Já na via do transporte reverso do colesterol, a gente vai ter o quê? Eles vão ter a função de remover o excesso de colesterol dos tecidos periféricos e levá-lo de volta ao fígado para excreção. Esse processo é realizado pelas HDL, conhecida como colesterol bom. As HDL nascem como partículas pequenas e pobres em lipídios, chamadas de pré-HDL. Captam colesterol livre dos tecidos com a ajuda de proteína ABCA e enzima LCAT. Esterifica esse colesterol, o que permite que ele se acumule no interior da HDL, tornando-a uma partícula madura e esférica. Essas HDL maduras podem então retornar o colesterol ao fígado de duas formas: diretamente, por meio de receptores como o SRB1, ou indiretamente, transferindo o colesterol para VLDL e LDL via a proteína 7P, que pode então ser captado pelo fígado. Esse processo ajuda a manter os níveis de colesterol sob controle e protege contra doenças cardiovasculares. Para concluir, o metabolismo de lipoproteínas envolve uma rede altamente coordenada de transporte de lipídios. A via exógena distribui lipídios da dieta, a via endógena distribui lipídios produzidos pelo fígado e o transporte reverso do colesterol retira o excesso de colesterol dos tecidos. Compreender essas vias é essencial não apenas para o entendimento da bioquímica, mas também para abordar condições como dislipidemias e aterosclerose. Então, gente, agora eu vou falar para vocês sobre as lipoproteínas e a sua relação com as doenças cardiovasculares. Esse tema, ele é essencial, né, para a gente conseguir entender os riscos de doenças cardíacas, né? Então, há uma relação intrínseca entre, né, as lipoproteínas e as doenças cardiovasculares. Só recapitulando um pouco sobre o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, como já foi falado para vocês, e ela é conhecida, né, popularmente como colesterol ruim. Por que ela é conhecida como colesterol ruim? Porque ela transporta colesterol do fígado para os tecidos. Então, quando está em excesso, né, isso pode se acumular na parede das artérias. Por isso que ela tem essa má fama. Já em contrapartida, né, a gente tem o HDL, que é mais popularmente conhecido como o colesterol bom, né? Por quê? Porque é uma lipoproteína de alta densidade. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer o caminho inverso do LDL. Ela vai retirar o colesterol dos tecidos e levar ele de volta para o fígado. Então, por que é conhecido como bom? Porque ao ser levado para o fígado, né, essa gordura, esse colesterol, ele vai ser eliminado do organismo, certo? Então, quando há um acúmulo de LDL nas paredes arteriais, né, isso vai levar à formação de placas, as placas de gordura, né, que a gente ouve muito falar, né, como a aterosclerose. Então, com o tempo, essas placas elas vão estreitar as artérias e isso vai dificultar, né, a passagem do sangue ali nos vasos. Com essa dificuldade do sangue passar, porque o caminho vai estar menor, né? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a pressão ali aumente, o fluxo sanguíneo ali aumenta aquela pressão naquele vaso e isso pode rompê-lo, né? Causando um infarto,
do miocárdio ou até mesmo um AVC, né? E como eu já havia falado, né, as lipoproteínas como o HDL, eles vão ajudar a remover esse excesso de colesterol das artérias. Então, eles vão ajudar, né, o nosso corpo como uma forma de proteção contra essas doenças, né, já que ele vai pegar a gordura, vai levar para o fígado e assim vai ser eliminado do organismo. Então, além desse tudo, né, desse panorama que eu falei agora, a gente tem as lipoproteínas modificadas, né, que aí já é uma questão menos popular, que seriam aquelas LDL oxidada. Elas têm um potencial maior de causar danos, então vai desencadear inflamações e agravar o processo de aterosclerose, né, que é uma doença bem conhecida. Então, quando a gente liga, né, as lipoproteínas às doenças cardiovasculares, a gente vai ligar alguns fatores como a dieta, certo? E aí, quando eu falo em dieta, a gente lembra logo de quê? Né? Do consumo, aquele consumo de alimento rico em gordura saturada, né, e colesterol, vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como a aterosclerose, porque vai aumentar o nível de LDL no nosso organismo, entendeu? Então, o que é que a gente pode fazer para evitar isso? Atividade física. Por que a atividade física ela está intrinsecamente ligada com as lipoproteínas e com as doenças cardiovasculares? Porque ela vai aumentar no nosso organismo o nível de HDL, que é o colesterol bom. Por quê? Porque vai estimular a produção de enzimas e controlar, né, consequentemente, o colesterol no sangue. E também, né, a atividade física ela vai melhorar a circulação sanguínea, ela vai ajudar a evitar o acúmulo de gordura nas artérias e automaticamente reduzir os níveis de LDL, né, o famoso colesterol mau. Outro fator importante que a gente pode aliar entre lipoproteínas e as doenças cardiovasculares seriam variações genéticas. Por quê? Porque a variação genética ela pode influenciar nos níveis de lipoproteínas e isso vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares. No nosso corpo, né, no nosso organismo, existe uma lipoproteína chamada LP. Essa lipoproteína ela está associada a um maior risco de doença arterial coronária. Por quê? Porque o gene da LPA ele vai codificar em APO, né? E essa proteína ela vai determinar um grande nível de LP no nosso organismo. Ou seja, a lipoproteína LP ela vai aumentar a predisposição em algumas pessoas dos níveis elevados de LDL, porque geralmente aquela pessoa ela vai produzir mais lipoproteína LP que o normal e, consequentemente, vai aumentar o nível de LDL no organismo. As lipoproteínas são cruciais para o transporte de lipídios no sangue e têm papéis distintos e importantes no metabolismo lipídico. O LDL aumenta o risco de acidentes cardiovasculares, enquanto o HDL protege o coração desses acidentes. Por isso é importante manter o equilíbrio entre o LDL e o HDL para que o coração, o sistema cardiovascular permaneça saudável. Hábitos saudáveis, como dieta balanceada e exercícios físicos regulares, ajudam a controlar os níveis de lipoproteínas, aumentando o nível de HDL e diminuindo o nível de LDL. Alimentos como frutas, vegetais, peixes e azeite de oliva contribuem para a saúde cardiovascular. Além disso, existem
fatores genéticos que também influenciam os níveis de lipoproteínas no sangue. Então é importante acompanhar o seu histórico familiar para ver como é que funciona, se existe histórico na família. Dito isso, obrigada pela sua atenção e até a próxima!